Nós vamos então finalizar esse estudo do livro de Jonas, vendo algumas peculiaridades. Nós já passamos pelo texto, nós já estudamos o texto, apesar de que superficialmente, vamos dizer assim, a gente não teve tempo de ir detalhadamente no texto, mas já deu para fazer uma leitura mais criteriosa, né? Então nós vamos ver agora mais sobre o livro como um todo, né? Sobre a teologia dele, a mensagem dele, algumas peculiaridades dele, e nós vamos estudar isso, tá certo? Uma peculiaridade sobre o livro de Jonas que chama a atenção é a questão, será que poderíamos falar sobre uma teologia ecológica no livro de Jonas? Por causa desses pontos, né? O livro apresenta uma ênfase na participação de seres vivos, tá? Nós temos, Deus comanda um grande peixe para engolir Jonas, os animais devem participar do jejum em Nínive, um verme destrói a planta, Deus argumenta que não só humanos, mas também muitos animais deveriam ser levados em consideração para poupar Nínive. Então veja que há uma ênfase, apenas 4 capítulos tem o livro, e se fala muito de animais, vamos dizer, ou de seres vivos, não só animais, né, como o verme e tudo mais, sem contar com isso, que isso a gente vê em vários livros, né, o controle sobre a natureza, Deus tem controle sobre tempestades, sobre eventos naturais e tudo, mas em particular sobre seres vivos realmente, sobre animais. Por que Deus está preocupado com os animais em Jonas? Como parece não haver tanta ênfase a outros livros e outros textos do Antigo Testamento que mostram uma certa preocupação com os animais, vamos dizer assim, preocupação no sentido de Deus estar considerando os animais, né, ou de poupar um animal, alguma coisa desse sentido. Mas o livro de Jonas é mais enfático nisso, porque ele vem falar do jejum. Eu não tive tempo de pesquisar, mas eu acho que é o único evento que eu conheço de animais fazendo jejum, ou sendo, imposto sobre eles o fato de fazer jejum. Poderia ser uma prática na época ou qualquer coisa nesse sentido, mas não há nada explícito, nenhum evento falando de que foi proclamado um jejum para os animais também. Agora, em Jonas, sim, o rei de Nínive fala que é para os animais colocarem panos de saco sobre eles também, ou seja, que é um símbolo de penitência, de humilhação. O pessoal na época também, quando fazia isso, eles se ajoelhavam, jogavam terra sobre a cabeça deles, jogavam pó em cima deles, era sinal de penitência, dizendo, eu sou pó, eu não sou nada, né, estou no chão. Mas você vê isso nos animais agora, no livro de Jonas. Os animais também são convocados a jejuar. E quando Deus está argumentando lá no final do livro, né, os últimos versículos lá, deixa eu ver. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Então veja, Deus está falando, eu acho que a gente nem falou, esse aqui que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, é uma pequena discussão que tem também sobre o que significa isso. Alguns vão falar assim, quem não sabe discernir entre a mão direita e a esquerda são o quê? Crianças. Se fosse esse o caso, se são 120 crianças, aí eu posso fazer uma estatística do tamanho da população de Nínive. Aí os arqueólogos vão falar assim, é impossível, não havia cidade tão grande, para 500 mil pessoas. 120 mil pessoas já é muito para a época. A gente tem que ter consciência, por exemplo, se você for ver Jerusalém, na época do rei Davi, na época de Salomão, não pense que cidade grande... Tem cadeiras ali no canto, viu, dona Ana? Não pense que cidade grande naquela época é de 200 mil habitantes, nem de 100 mil, nem de 50 mil. Uma capital, tipo a Babilônia, talvez fosse 20 mil pessoas, tá? 50 mil pessoas. Mas não, cidade grande naquela época não projete cidade grande como você vê hoje. Então era algo bem reduzido, e por isso que eles vão falar assim, então esses 120 mil poderia ser talvez todas as pessoas. O número, né, uma estimativa de todos os habitantes da cidade, e não apenas das crianças. Tá? E de não saber discernir, assim, pessoas ignorantes que não conheciam a lei de Deus ou qualquer coisa nesse sentido, mas não tem nada definido o que significa.
Mas, voltando para o que a gente estava falando, a gente vê essa ênfase em falar de animais. Existe essa preocupação com os animais nesse livro. E aí você tem que pensar, por que o autor está preocupado com isso? Ou qual é a questão dele? A gente não vai ficar, puxa vida, né, que ele formou uma sociedade protetora dos animais e ele escreveu esse livro para isso. Não é esse o ponto. Mas você começar a perceber, talvez, um desenvolvimento na teologia do Antigo Testamento, em que, em certo ponto, se levantou uma preocupação também com os animais, né? No sentido de, são criaturas de Deus também, né? É criação de Deus, nós temos que cuidar, a gente não pode abusar. E isso hoje é um assunto muito, muito bom de se discutir. Existe uma grande discussão sobre a ecologia, teologia ecológica. Você vai ver só um exemplo para a gente fechar essa história. Festa de peão. Existe um movimento, e eu particularmente, eu sou contra festas de peão, talvez você seja, tá? Porque você tortura os animais para que eles possam ficar pulando, né? Eles amarram uma corda na virilha do animal e puxa, e ele fica pulando, tentando soltar aquela corda da virilha dele. Aí as pessoas falam que não dói no animal, né? Então, eu não entendo, né, como é a questão. Só que daí você tem, por exemplo, a maior festa, que é de Barretos, você tem o grupo de peões cristãos, evangélicos. Como é que se trata isso? Discussão, tá? Nós não estamos aqui para discutir essa situação, estou colocando para vocês que isso é muito relevante. Você pensar, você tem textos como esse e outros que você tem essas implicações no dia de hoje, nos dias de hoje. É isso que você precisa ter noção disso. Está claro aí que dá para ver uma ênfase em cima de animais no livro de Jonas? Tá? Então vamos adiante, eu queria passar agora, nós vamos ver a estrutura do livro, que mostra a intenção do autor, mostra o tema central, mostra isso. E é isso que é interessante agora, ó, você viu os 4 capítulos de Jonas. Nós vimos os eventos como eles aconteceram. Agora, quando você olha no livro como um todo, você percebe uma estrutura. Se você não percebeu ainda, o Davis agora, eu queria que ele viesse aqui, ele vai mostrar para a gente, ele estudou o livro de Jonas e ele percebeu uma estrutura no livro. E essa estrutura mostra, então, como o livro é organizado. Então eu vou passar para ele, vamos colocar aqui, só dar 2 cliques aqui, você já começa. E o Davis vai mostrar então como ele, estudando o livro de Jonas, como ele percebeu essa estrutura. Então, como a gente estudou aqui a aula de hermenêutica, né, com o Nelson, ele falou sobre os autores bíblicos, né, que usaram diversos estilos literários, né, e recursos literários dentre esses estilos, né, para poder escrever os seus livros. E aí, de mente disso, quando eu estava estudando o livro de Jonas, eu comecei a perceber alguma coisa, né, a respeito de um paralelismo que tinha entre os capítulos 1, o 2, o 3 e o 4. Então eu vou ler para vocês. Então, veio a palavra do Senhor a Jonas, vem a palavra do Senhor a segunda vez a Jonas. A setinha lateral aqui, essa daqui, ó. Aqui, daí você vai para a próxima imagem. É para aí. Então, aqui é mais mesmo para ler como que eu montei essa pequena estrutura, né? Levante-te, vai à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, pois sua maldade chegou até mim. Levante-te, vai à grande cidade de Nínive e pregue a ela a mensagem que eu te disser. No capítulo 1 ainda, Jonas se levanta para fugir para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Jonas se levanta e vai a Nínive, conforme a palavra do Senhor. Ele desce a Jope e embarca no navio. Ele entra na cidade e a percorre por um dia. Jonas desce ao porão e dorme profundamente. Jonas prega contra a cidade. Uma terrível tempestade chega e com ela a iminência de um navio afundar e todos morrerem. A mensagem de Jonas é proclamada e mais 40 dias Nínive seria destruída.
Os marinheiros ficam atemorizados e começam a clamar cada um ao seu Deus. Os indivíduos creem em Deus, começam a jejuar e vestir roupas de lamento. O capitão do navio diz a Jonas: levanta-te e invoca o teu Deus. O rei de Nínive decreta: homens e animais, invoquem a Deus com vigor. Talvez seu Deus se lembre de nós e não pereçamos. Quem sabe, talvez Deus volte atrás e não pereçamos. Depois de reconhecer seu erro aos marinheiros, Jonas quer fugir da realidade da culpa, sugerindo a sua morte a eles. Depois que os indivíduos se convertem dos seus maus caminhos e Deus desiste de destruí-los, Jonas quer fugir da realidade da desmoralização pessoal, pedindo sua morte a Deus. Aí ele diz: tomar-me e lançar-me ao mar, porque eu sei que por minha causa ele sobrevive a essa tempestade. Ah, Senhor, toma minha vida, porque para mim é melhor morrer do que viver. Aí depois termina com: Deus livra o profeta da morte e lhe ensina uma lição, obediência. No capítulo 4, Deus mantém o profeta com vida e lhe ensina outra lição, misericórdia. Dentre esses dois blocos paralelos, temos ali no meio que é a salvação, que é o capítulo 2, que é a oração de Jonas, né? E aí a conclusão disso tudo é: o livro de Jonas tem como estrutura básica o paralelismo, que foi o que a gente aprendeu do estilo literário. Dois blocos análogos que se complementam e reforçam a mensagem central descrita no Salmo de agradecimento de Jonas: a grande misericórdia de Deus e a sua salvação. Isso, muito bem. Muito obrigado, viu, Davis? Então vejam como o Davis estudou e percebeu essa estrutura. Ele estava até falando, você tinha estudado o livro de Ruth, né? Eu tinha visto o quiasmo. O quiasmo é uma outra estrutura em que você tem, ao invés de dois paralelos assim, eles se juntam, eles afunilam. Então assim, o ponto A é o último ponto, o B é o penúltimo, o C é o antepenúltimo e vai afunilando até chegar no centro do livro. Essa é a estrutura do livro de Ruth, se você lê como ele está organizado. O livro de Jonas não trabalha o quiasmo, ele trabalha esse paralelismo, mas percebam como o Davis percebeu isso, que essas duas histórias sobre Jonas receber o chamado, fugir e a relação dele com o marinheiro é paralelo com o que aconteceu em Nínive. Então o autor, perceba o seguinte, o autor faz isso intencionalmente porque ele quer enfatizar a mensagem dele. Ele vai colocar duas vezes a mesma história, entre aspas, a mesma estrutura, e no meio dessa estrutura ele colocou um salmo. Esse salmo ele colocou, que foi o que o Davis colocou. No bloco, né, a mensagem central descrita no salmo de agradecimento. Porque o que Jonas, ele coloca, né, a mensagem lá, vamos lá para Jonas capítulo 2, e ele vai, se você ler o salmo e ver a conclusão toda dele, tá, aquele que lhe é misericordioso, tá? Então ele vai mostrar que Deus é misericordioso, ao Senhor pertence a salvação. Então, tipo assim, então Jonas, se ao Senhor pertence a salvação, quem é você para opinar que os ninivitas não merecem salvação? Então, o autor está centralizando, e até isso é importante, eu não ia ter tempo de ler linha por linha, mas se você simplesmente contar versículo por versículo, o versículo central desse livro inteiro é o versículo 8, o versículo 7, tá? É o 7. E talvez a mensagem estão aqui no 8 e 9. Talvez, se nós lermos as linhas hebraicas, é bem possível que a linha central do livro esteja aqui. E isso, às vezes, é comum em literatura hebraica. Número é muito importante para eles. Então, eles vão fazer tantas linhas. Na linha do meio é onde eu vou colocar o tema, ou a mensagem, ou a ênfase do que eu quero dar nesse livro. Isso daí, o judeu trabalha muito isso, às vezes, nas literaturas deles. Então, esse é o tema central do livro. Tá? Essa é a ênfase do livro. Ao Senhor pertence a salvação, Deus é misericordioso. Tá? Então, e aí nós vemos, obrigado, viu, Davis, por estar apresentando e estar mostrando isso. E é isso que nós falamos na aula de hermenêutica, de você ter a curiosidade exegética, né? Ou seja, você está lendo e fala assim, pô, tem alguma coisa aqui.
Você começa a estudar, perceber, e você começa a perceber estruturas. Em vários livros da Bíblia você vai ver várias estruturas. Tá? Os evangelhos são estruturados, cada um tem uma organização, uma estrutura. Mateus vai dividir os ensinos de Jesus em blocos. Lucas não está preocupado com blocos de ensinamento, e sim numa ordem mais cronológica, talvez, e vai organizar em determinadas maneiras, e aí, por aí vai, nós vimos um pouco isso antes, né? Na nossa aula. Então, essa é a estrutura. Se você lê um livro e começa a ver ele como um todo, é aí que você não pode ficar só no versículo por versículo e começar a olhar o todo, para que você possa entender a mensagem geral do autor, para que você possa ver a ênfase dele. E isso vai te ajudar a interpretar de forma correta um texto. Se todo mundo fizesse isso, no mínimo, 50% das denominações não existiriam. Certo? Nós teríamos muito menos denominações. Não tenha a ilusão de que nós teríamos apenas uma igreja evangélica. Isso não. Mas muitas divergências teológicas é por falta de um estudo mais sério da Bíblia. Sem a menor dúvida. Tá? Então nós teríamos muito menos divisões ou diferenças se todo mundo praticasse isso. Estudar de forma mais séria um texto. Tá? Então, qual é a teologia do livro? Qual é a mensagem? Qual é a intenção do autor? Né? É isso que nós estamos aqui, nós estamos terminando esse livro para nós pensar exatamente isso, qual é essa mensagem. Pense então em toda a mensagem do livro de Jonas, e a gente tem que lembrar que ele foi escrito para o povo de Israel. Então essa história é para israelitas, escrito para eles. Mostra o nacionalismo de Jonas como um erro. Tá? Mostra que pagãos agem de forma mais correta que um profeta hebreu na história. Concordam? Mostra que Deus ama a todos os povos, não apenas o seu povo escolhido. A gente vai ver esse texto aqui, a gente estava cursando semana passada, esse texto aqui de Amós 9:7, que imagine o seguinte, tente se colocar na situação de você estar numa sinagoga, né, ou numa reunião de hebreus, de judeus, e alguém começa a ler o livro, você nunca ouviu o livro. E daí começa, veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela. Né? Bom, eu acabei de ver que a história está falando de um profeta que Deus chamou ele para ir e pregar e tudo mais. Né? Jonas se levantou, mas para ir para Tarsis, isso, e aí começa a se desenvolver a história. Eu falei, espera um pouquinho, tem alguma coisa errada, por que ele não foi para Nínive? Ou ele pensou, eu também não ia para Nínive, pregar para aquele... Quero que eles vão para o inferno mesmo. Né? Então, aí a pessoa talvez se identifica com Jonas. Ou ele fala, nossa, Jonas não deveria ter ido. Porque ele deveria ter ido lá pregar e falar assim, né, porque Deus, no mínimo, falou assim, vai lá e fala para eles que eles vão tudo para o inferno. Né? Ele poderia ter ido e tudo mais. Ele vai ouvindo a história e se envolvendo e talvez percebendo o que está acontecendo, mas chegar no final, o final do livro, fala assim, vocês não acham que eu deveria ter misericórdia de Nínive, que tem 120 mil pessoas que não sabem discernir da mão direita e da mão esquerda, além de muitos animais? Talvez na sinagoga, quando o leitor tivesse acabado de ler, ele falasse assim, não tem que ir, não tem que ter misericórdia. Porque são nossos inimigos. Então, qual é a intenção do autor do livro? Então, ele quer provocar as pessoas. Quer provocar as pessoas a pensar as atitudes deles. Né? E mostrar que Deus é misericordioso, sim, e não só para com o povo dele. Deus ama todos os povos, sim, e não só o povo dele. Eu esqueci o seu nome. Nice. A Nice, a gente estava conversando semana passada, que ela fez uma pergunta interessante. Será que nós temos, em outros livros da Bíblia, profetas que foram pregar para povos estrangeiros, como Jonas? Eu não lembro de um profeta ir até um povo estrangeiro. Mas nós temos muitos livros em vários profetas
que são direcionados a povos estrangeiros. Isaías tem profecias contra Tiro, tem profecias contra os amonitas, Jeremias também tem. O livro de Obadias, se eu não me engano, ele é todo contra povos estrangeiros, acho que contra os ninivitas. Então nós temos muitos textos contra povos estrangeiros. Normalmente, basicamente, de condenação, pela vida imoral deles e pela idolatria e tudo mais, né? Então nós temos essas situações. Agora, um ponto mas será que Deus, né, não está preocupado com os outros povos, ou só condena os outros povos? Eu tinha lembrado desse texto, gostaria que todos abrissem em Amós 9:7, que é um texto maravilhoso, né? E se você vê o contexto dele, deixa eu só tentar recuperar meu microfone aqui. Muito barulho. Amós 9:7 é um texto assim muito interessante para nós pensarmos essa teologia aí relacionada com Jonas. Eu gostaria que alguém lesse, por favor, Amós 9:7. Não sois vós para mim, ó filhos de Israel, como os filhos dos etíopes, diz o Senhor. Não fiz eu subir a Israel da terra do Egito, e de Caftor, os filisteus, e de Quir, os sírios? Isso. O que esse texto está dizendo? Né? Que ele ama os filhos dos etíopes como ele ama os filhos de Israel. Porque essa é uma pergunta retórica, né? A gente sabe que, logicamente, a resposta é sim. É uma pergunta retórica que você, né, você não vai falar assim, não amo eu, né, os etíopes? Assim, não. Não, você sabe que é uma pergunta retórica. Obrigatoriamente a resposta é sim. Então Deus está falando nesse texto, assim, vocês não sabem que eu amo vocês assim como eu amo os etíopes. Tá? Então a gente não estou fazendo diferença, eu não amo mais vocês. Existe uma relação especial de Deus com o povo de Israel. Ele não está negando essa relação especial, mas ele está dizendo, eu não amo só vocês. E mais do que isso, o que eu acho interessante é a sequência que fala assim, eu não tirei vocês do Egito, assim como eu tirei os filisteus de Caftor. E eu tirei qual é o outro povo que ele tirou de... Os filisteus de Quir. Os filisteus de Quir? Arameus? De Quir, os sírios. Sírios. Tá. Então, mais um povo... E olha só, Deus está falando assim, olha, eu tenho a minha história com vocês, eu tirei vocês do Egito. Mas isso não quer dizer que eu não tenha história com outros povos. É como agora, né, pastor Nelson, a gente está torcendo por um time brasileiro lá na Olimpíada, aí a gente queria orar, e aí? E os outros também não são filhos de Deus? Exato, né? Tipo, vamos orar para que o Brasil ganhe, né? E aí? Daí o outro time também tem cristãos lá orando, né? E aí? Né? Deus que vai ter que decidir, né? Então só Deus para resolver essas questões, né? Então, mas muitas vezes nós estamos, às vezes, que não seja no esporte, em uma outra questão, eu estou orando de um lado, estou orando para dar certo uma coisa no meu trabalho, que tem um cristão do outro lado esperando que dê o outro resultado. Né? Como é que Deus vai tratar isso? O que for mais santo ganha. Né? A gente resolve, né? Se ganhou, fala assim, ele é mais santo que eu. Né? Aí você já cria uma teologia sua que não existe, né? Que não é por aí, não tem nada a ver. Então, toma cuidado com isso. Mas veja que Deus está falando assim, eu tenho a minha história com os outros povos, e nós não estamos falando aqui que Deus tem uma história de salvação, que Deus tem o Cristo para esse povo, tem a palavra dele para esse povo, tem um livro deles, não é nada disso. Mas eu estou falando, eu não esqueci esses povos, e os movimentos que eu faço com eles é tentar levar eles à salvação, e talvez levar eles a chegar perto de Israel e conhecer a minha palavra. Eu escolhi Israel para ser o meio em que a salvação chega ao mundo.
Agora, isso não quer dizer que eu não queira e eu não trabalhe na vida dos outros povos para tentar trazer eles para perto da salvação. Eu tenho uma história com esse povo, porque eu os amo, assim como eu amo vocês. Pois não, Dona? Porque Jesus falou para a samaritana, né? Em João 4. A salvação vem de Israel. Sim, exatamente. Então, o texto não está negando o meio da salvação ou de que Deus tenha um pacto ou uma relação especial com Israel. Mas Deus está falando com relação ao amor dele. Né? E até no Antigo Testamento também, acho que em Deuteronômio, Deus falou assim, ó, não pense que eu escolhi vocês porque vocês são melhores, porque vocês são mais bonitos. Pelo contrário, eu escolhi vocês o menor, o mais insignificante. Eu chamei vocês porque vocês não são nada. Só para ninguém pensar que foi por esforço humano. Então eu peguei, vocês são o pior, né? Aí também, né? Parabéns que você também é o pior da raça humana, de certa forma, porque no Novo Testamento isso é reafirmado também. Não chamou Deus os que não são, né? Para confundir os que são, né? Então, parabéns, você não é nada, né? É exercício de humildade pra gente aí. Então a gente tem que ter ciência disso. O amor de Deus é para com todos os seres humanos e Ele quer salvar todos os seres humanos, né? Então, nós temos que perceber isso e perceber que isso está na teologia do livro de Jonas. Eu amo os ninivitas e eu quero a salvação deles. Então, o autor do livro ele está puxando a comunidade de hebreus ali a perceber isso, a fugir desse nacionalismo de achar nós somos os mais bonitinhos, nós somos os queridinhos de Deus, tá? Nós somos especiais e aqueles lá são outros povos que vão para o inferno mesmo. O livro está questionando isso. E nós vamos levar isso, né, para o Novo Testamento. Qual é a mensagem do livro para nós hoje, então? Como a gente aplica isso? Bom, isso daí é um problema de, né, os judeus eram nacionalistas ou essas coisas. Nós não temos esse problema hoje, não é verdade? Né? Vamos ver. Né? Cuidado em ficarmos nos gabando de sermos os queridinhos de Deus como os judeus. Romanos 11, de 11 a 32. Vai lá para Romanos 11. Pois não. Um pastor numa mensagem falou que o Jonas é o equivalente ao filho mais velho do... Ah, sim, sim. Exato. Quando eu quase coloquei a parábola do filho pródigo, que cai realmente muito bem. Tem outras duas parábolas aqui que eu coloquei, que são paralelas também, mas é muito bem colocado. É como se fosse o irmão mais velho do filho pródigo. 11, a partir de 11... A rejeição de Israel não é final. Nós não vamos ler tudo isso, todo o texto de 11 a 32. Depois leia em casa esse texto. Ele é muito profundo, tá? O texto todo, capítulo 11 inteiro, se você puder. Ver o seguinte. Quando ele vai começar a falar da oliveira aqui, ó. Tá? Principalmente aqui. Vamos lá, 17. Se porém alguns dos ramos, Romanos 11, 17. Se porém alguns dos ramos foram quebrados e tu, sendo oliveira brava, fosse enxertado em meio deles e te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira, vamos lá. Está falando o quê? Ramos foram quebrados e você oliveira brava. O que Paulo está falando aqui? Quais são os ramos naturais? Os judeus. Jesus é a oliveira. O povo judeu que tinha aliança com Deus, tudo era a oliveira, né, os ramos naturais. Deus quebrou por causa da incredulidade deles, da desobediência, ele arrancou eles da oliveira e enxertou você, que é uma oliveira brava, que não é da mesma, né, espécie, você foi enxertado, você foi colocado ali dentro, ali naquela oliveira, porque agora você faz parte dela e você é alimentado por ela, tá? Aí ele fala: não te glories contra os ramos, não te glories contra aqueles que foram quebrados. Porém, se te gloriares, sabe que não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Então, lembra que você só está nessa oliveira
porque foi ela, Deus, que te colocou, né? Dirás, pois, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado, eu, presbiteriano, reformado, calvinista, bíblico, né? 20. Bem, pela sua incredulidade, pela incredulidade deles, né? Foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé, estás firme. Muito bem. Não te ensoberbeças, mas teme. Por quê? Porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Ele é categórico. Tá? Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo a bondade de Deus, se nela permaneceres. Doutra sorte, também tu serás cortado. Ele é categórico. Não pense que você é alguma coisa só porque ramos foram quebrados e você foi enxertado. Não se ensoberbeça. Não pense que você é melhor do que os outros. Então, Paulo ele é forte, né, nisso daí. Depois ele até fala, ó, se eles não permanecerem na incredulidade, Deus é poderoso para enxertar eles de novo, aqueles que crerem e tudo mais. Mas veja como ele é firme nisso. Não pense que você é melhor do que os outros. Porque você está na igreja, porque você é um cristão, porque você foi predestinado e tudo mais. Não vai ficar se gabando, tá? Agora, algumas histórias, essas parábolas aí, essas histórias, elas são paralelas e vêm falar desse perigo de se achar mais digno que outros. Vamos lá primeiro para Lucas 6, 27. Pois não. Só uma coisa dessa parte aí. No versículo 11 desse mesmo capítulo, ele fala que por causa da transgressão deles, né, que é o povo de Israel, veio salvação dos gentios para provocar ciúme em Israel. Mas então, só houve salvação dos gentios porque o povo de Israel transgrediu a lei. Paulo fala dessa maneira, ele fala assim, a desobediência, Deus permitiu ou levou que eles desobedecessem para que a salvação viesse para os gentios também. Né? Até ele fala assim, até que a conclusão, se você ler a conclusão do capítulo 32, do capítulo 11, perdão, Paulo vai falar isso. Deus fez isso para encerrar todo mundo debaixo da desobediência. Os gentios já desobedeciam. Agora os judeus desobedeceram. Todos estão debaixo da desobediência para que Deus use de misericórdia para com todos. Então Deus usa dessa maneira. Veja que quando Jesus fala com os judeus, ele fala em determinado momento, ele conta a parábola da vinha que não produzia fruto. Ele fala assim, portanto, Deus vai dar o reino, né, para um outro povo para que ele produza os respectivos frutos. Que é a parábola dos lavradores maus lá, daqueles que arrendaram a vinha, aí vai um servo, eles apedrejam, vai outro, aí manda o filho, eles matam o filho. Aí Jesus fala, portanto, o reino será tirado de vocês e dado a um outro povo que produz os respectivos frutos. Então, os judeus desobedeceram, Deus deu o reino agora para um outro povo. Só que Paulo está falando no capítulo 11, não se ensoberbeça, porque o reino foi dado para você. Se Deus arrancou o reino deles, ele pode arrancar de você também. Tá? Lucas 6, 27. 27 a 38. Digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei aos que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. Ao que te bate numa face, oferece-lhe também a outra, e ao que tirar a tua capa, deixa-o levar também a túnica. Dá a todo o que te pede, se alguém levar o que é teu, não entres em demanda. Como quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também. E ele vai continuar falando do amor ao próximo. Né? E ele fala assim, olha, se você fizer o bem a quem faz o bem com você, o que você fez? Até os pagãos fazem isso. Se você ama quem ama você, grande coisa. Até quem não conhece Deus faz isso. Agora, se você quiser ser filho de Deus, você ame o seu inimigo. Então é isso. Versículo 35. Ó. Amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar nenhuma paga, será grande o vosso galardão e sereis filhos do Altíssimo. Se você quer ser filho de Deus, pratique essas coisas, pois ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai.
Vamos ver as duas parábolas aqui, e depois a gente vai concluir tudo isso sobre esse amor ao próximo. Vai lá para Mateus 20, de 1 a 16. A parábola dos trabalhadores na vinha. Essa parábola é aquela em que o dono de uma vinha sai para arrendar pessoas, ele sai tipo 5 da manhã, ele sai e vai para a praça da cidade, ver quem está ali disponível para trabalhar na vinha dele. Aí ele arrenda o pessoal, vai uma turminha e ele fala que ele vai pagar quanto? Um denário, que é o salário de um dia. Ó, você trabalhar o dia inteiro, eu vou te dar um denário. Tudo bem? Tudo bem. Fechado. Aí eles estão trabalhando. Aí dá umas 9 da manhã, o dono vê que precisa de mais gente. Ele vai na praça de novo e acha mais gente e vão trabalhar. Aí chega meio-dia, chega 3 da tarde ou 4 da tarde, né? Ele chama mais gente, está precisando para trabalhar das 4 às 6 só. Ó, vocês estão a fim de trabalhar? Sim, então, beleza. Aí, na hora de prestar contas, vêm os trabalhadores todos, né, para receber o salário. Aí, os que chegaram às 4 da tarde são os primeiros a receber. E o dono dá um denário para eles, ou seja, o salário de um dia inteiro. Aí os primeiros que chegaram às 5 da manhã falaram, nossa, se ele der um denário para eles, a gente vai ganhar mais. Aí foi chegando, quando chegou na vez deles, o dono deu um denário para eles também. Eles ficaram revoltados. Como nós aguentamos, suportamos o calor do dia, trabalhamos o dia inteiro, e agora você vai me dar um denário só e você deu mais para os outros? Eu falei assim, ó, meu amigo, eu não acertei com você que eu te dar um denário? Não estava certo? Então, toma o que é seu, tipo, fica na sua, tá? Se eu quero ser bom com outras pessoas, qual o problema para você? Se eu quero fazer bem para outras pessoas, por que isso te incomoda? Você já viu uma história assim em algum lugar? Em algum livro do Antigo Testamento, de algum profeta? Né? Deus falando, se eu quero ser bom com Nínive, Jonas, que problema? Qual o problema? Tipo, o que você tem a ver com isso? Então, você fala assim, puxa, mas não é justo, né, isso ter acontecido. Tadinho, eles trabalharam o dia inteiro e ganharam o mesmo do pessoal que trabalhou só 2 horas. Mas Deus está falando assim, olha, o que eu acordei com você, está feito. Eu falei que ia te dar um denário. Eu estou te dando um denário. Se eu ia dar, tipo, frações de denário para uma pessoa e depois na hora eu falei assim, eu vou dar um denário, vou dar o denário para ele porque ele precisa, ou qualquer coisa. O que você tem a ver com isso? Eu te dei o que eu falei que ia te dar. Por que te incomoda eu ser bom? Né? Aqui, ó. Porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus aos teus olhos porque eu sou bom? Então, é a mesma coisa de Jonas. É ruim para você o fato de eu ser bom com outras pessoas? Né? Dona Emma, a senhora queria falar? Eu estou dizendo que o Pedro e eu somos os trabalhadores das 4 horas da tarde. Tá certo. A gente chegou já na melhor idade. Certo. E o denário, que é a vida eterna, vai ser igual para todos. Exatamente. Isso é verdade. Bom para vocês, né? O duro é aquelas pessoas, né, nasceu na igreja desde pequenininho, tudo aí reclama. Esses aí vão ser salvos também, né? Mateus 18. Alguém me diga que oração, por favor. 11. A gente ainda tem 20 minutos, né? Pera um pouquinho. 18, 23. Mateus 18, 23. A parábola do credor incompassivo também. Tá? Lembram também da parábola do credor incompassivo? Que lá o Senhor perdoou a dívida, o cara devia muito, mas muito mesmo. Né? Assim, muito. Né? Então, a Pri não está se aguentando, gente. Se você já ouviu um seriado chamado Adorável Psicose, você sabe por que eu fiz isso muito, assim, eu já vi.
Então, nessa parábola, esse homem devia muito. E aí o que acontece? O Senhor perdoa ele. Só que esse cara que foi perdoado chegou para um conservo dele e falou: você me deve tantos... Eu não lembro aqui, tá? Eu não lembro a quantidade. Mas é uma quantidade irrisória comparado com a dívida impagável dele. E aí o que acontece? 100 denários? 100 denários, 100 dias de trabalho. O que ele devia para o senhor dele era impagável mesmo, impossível. E aí ele não perdoa. Falou: não, você vai me pagar os 100 denários. O cara, não tenho como, me dá uma chance. Não, prende o cara e deixa lá. Daí quando o senhor vê isso, fala: olha, servo mau, eu fui bom com você. Você não podia ter sido bom com aquela pessoa? Também, mais ou menos assim, Deus falou assim: eu fui bom com você, eu podia ter te matado, te levado para o abismo, acabado com você, eu decidi ressuscitar você, trazer você de volta, te dar mais uma chance. Você não poderia ter a mesma atitude e pensar desse povo: eles merecem perdão assim como eu fui perdoado? Então nós temos no Antigo Testamento, no Novo Testamento, todos esses paralelos são explícitos falando sobre ter essa misericórdia, né? Agir dessa maneira. E gente, primeira coisa, eu tinha falado antes, quando nós estávamos nessa parte aqui, falando sobre nós nos gabarmos, nos acharmos melhor do que as pessoas que estão fora da igreja. Do que pessoas que não são convertidas. Eu tenho uma relação especial com Deus, eu tenho comunhão com Deus, eu oro todos os dias, eu busco a Deus. Com certeza Deus vai me beneficiar e não aquela pessoa. Agora, você não sabe em determinadas circunstâncias se Deus vai beneficiar primeiro aquela pessoa e não você, porque Ele está preocupado com aquela pessoa, de que ela venha conhecer a salvação. Né? Agora, aperta mais ainda o calo quando a gente vê essa relação dentro da igreja. Todo mundo é cristão. E aí você tem que perdoar aquela pessoa que pisou no seu calo. Aquela pessoa que te irritou, que te magoou, que te chateou. E você tem sim que perdoar. Para assim: não, Deus, mas aquela pessoa não. Eu perdoo todo mundo, mas aquela pessoa eu não perdoo. É essa grande questão. De novo, Jonas se achava melhor e mais justo do que os ninivitas. E mais digno da misericórdia de Deus do que os ninivitas. E muitas vezes, eu dentro da igreja, eu me acho mais digno que outras pessoas. E por que eu me acho mais digno? Porque aquela pessoa errou. E eu não errei da forma como aquela pessoa errou. Aquela pessoa fez algo imperdoável para mim. Então, mas se é perdoável para Deus, por que não é perdoável para você? Se Deus é capaz de perdoar essa pessoa, e essa pessoa tem uma dívida impagável, por que você que está na mesma situação não tem condições de perdoar aquela pessoa? E perdoar não é assim: tá bom, eu perdoo, mas quero que ela vá para o inferno. Né? Não. E também, perdoar não é assim: eu perdoo, vem aqui, eu te amo, me dá um abraço, tá tudo lindo. Não é isso, perdão. Perdão, em primeiro lugar, não é sentimento, é uma decisão de fé. E isso é processado aqui pela nossa teologia. Eu vivo isso, eu leio isso, eu entendo, eu sei que eu sou aquele devedor que devia uma dívida que eu nunca poderia pagar. E muitas vezes, eu tenho alguém que tem uma dívida comigo, ela me machucou, ela me magoou, ou ela mentiu, roubou, seja o que for, fez tal coisa. E agora, eu não vou perdoar aquela pessoa? Porque assim, quando não acontece comigo, a gente fala: você tem que perdoar, viu? Mas quando é com a gente é sempre diferente com a gente, né? A gente sempre tem razão de não querer perdoar, ou de ficar com raiva. Então, não adianta, e eu acho que a gente está na conclusão do livro aqui, é o seguinte: nós estudamos os 4 capítulos, nós lemos, né? O que nós estamos vendo aqui? Pessoal? O passarinho. Eu estou vendo assim que... Então, nós lemos os 4 capítulos, nós estudamos, nós vimos as peculiaridades do livro, nós conhecemos mais os detalhes e vimos mais profundamente o significado da mensagem, mas se você sair desse estudo
e não tiver esse livro praticado ou aplicado na sua vida, o que vale esse conhecimento? Não adianta eu ter todo esse conhecimento aqui e eu falar, gente, quer aprender sobre o livro de Jonas? Eu te ensino. Se não descer até aqui. Se eu não praticar isso. Gente, não é fácil. E não é assim, bom, eu já subi ao nível de santidade em que eu perdoo as pessoas, está tudo resolvido. Né? Eu tenho facilidade em perdoar as pessoas. Sim, mas às vezes acontece algumas coisas, vão acontecer algumas coisas que você vai ficar chateado. E, gente, de novo, até nós vimos algumas coisas assim, acho que na aula de hermenêutica. Tipo, não se põe o sol sobre a vossa ira. Isso quer dizer que você fica assim irado. A pessoa vai lá e te machuca. Você não vai falar assim, olha Deus, aquela pessoa me xingou, me maltratou, mas eu sei que eu tenho que perdoar, que o Senhor perdoe essa pessoa, em nome de Jesus, amém, que o Senhor abençoe ela, em nome de Jesus, amém. Você está lá dentro, eu odeio aquela pessoa, queria, né? É igual o salmista, que feliz aquele que pegar os seus filhinhos e esmagar a cabeça dos seus filhos na rocha. Né? Salmos imprecatórios, como nós vimos aqui, né? Mas o que está acontecendo? Eu falei assim, não, eu não vou ficar com essa... Até parece que Deus não sabe o que está dentro de você. E você acha que o que Deus vai contar é o que saiu da sua boca. Não, você vai chegar em casa e falar assim, Deus, eu estou com raiva do Rafa Rossini. Eu odeio ele. Porque ele fez tal coisa comigo. Ele colocou uma foto no Facebook. Lá, pronto. Né? Eu estou me sentindo humilhado. Né? Ele pisou na bola comigo. Eu estou com raiva dele. Né? Aí fazer igual o pastor Jonas brincava antes, né? Eu vou orar contra você, né? Senhor, quebre o braço do Rafa para que ele nunca mais coloque fotos minhas no Face, né? Então, fazer esse tipo de oração. Talvez você vai chegar e você tem que ser sincero. Deus, a minha vontade é acertar um soco no nariz do Rafa. Tá? Bom, eu vou mudar de foco, que o Rafa já está achando que é pessoal, né? Tá bom. Eu vou pegar o João Vitor, que está bem do lado, está mais fácil de focar a minha ira sobre ele, né? Então, eu quero acertar a cara do João Vitor. Eu estou com raiva. Então, eu preciso ser sincero de colocar para fora o que está aqui dentro de mim. Deus, eu estou com raiva do João Vitor. Eu estou com raiva dele. E me ajuda. O que eu faço? Né? Que o Senhor faça ele enxergar que ele fez essa besteira. Você tem que colocar para fora o que está dentro de você. Deus não vai se escandalizar. Tá? Deus não vai ficar assustado. Porque antes de você falar, ele já viu o que está dentro de você. Você não vai falar novidade nenhuma para ele. Mas você tem que falar, porque você tem que colocar para fora e colocar um coração sincero diante de Deus. E aí então, no lugar certo de colocar a sua ira, que é diante de Deus, Deus vai te dar as forças necessárias para tratar isso. E aí depois... né? Eu consigo sim, bom, ele me chateou, às vezes o ideal seria, né, eu vou resolver isso agora, primeiro dentro de você, estar resolvido. E aí, se você puder no mesmo dia falar com a pessoa, né, ou no outro dia, se houve uma desavença também, né, não é chegar assim, né, igual outras pessoas, né. A Bíblia diz, se o seu irmão tem alguma coisa contra você, você vai atrás dele. Olha o que a Bíblia diz. Se alguém tem alguma coisa contra você, é para você procurar a pessoa. Preste atenção no nível do que o texto bíblico diz. Tá? Mas vamos imaginar que não é esse o caso. Que você tem algo, você está muito chateado com a atitude de uma pessoa. Né? Mas a pessoa nem percebeu isso. Nem percebeu. Aí você também não vai criar um caso só por causa disso. Né? Fala assim, né, então, ô João Vitor, eu ia falar que eu te odeio, que eu queria te matar, mas eu não vou falar isso não, tá? Então... É que você pisou na bola comigo, você fez aquele negócio, você nem percebeu, mas eu já te perdoei, tá bom? Você está querendo cutucar a pessoa. Você não está falando de perdão. Você está querendo, eu quero que ela sinta, essa pessoa sinta a dor do que eu passei. Então, se você sim, aconteceu alguma coisa, a pessoa não percebeu que foi machucada e tudo, que te machucou, e você conseguiu resolver isso diante de você, diante de Deus, você e Deus, acabou a história. Agora, se isso está mexendo com você, e você sim, talvez vá procurar a pessoa, olha, eu fiquei chateado com você, tal atitude, às vezes foi uma coisa pública, ou qualquer coisa nesse sentido. O importante é que eu preciso resolver isso. Porque como mostra a mensagem do livro de Jonas, Deus é misericordioso. E Deus perdoa, até quem você acha que ele não perdoa. Né?
Às vezes, vamos supor assim, uma coisa simples, talvez, vamos supor, Deus deveria perdoar José Sarney e Ricardo Teixeira por tantos anos de corrupção. Ah, não, Deus, eu queria que eles fossem para o inferno. E Deus fala, eu amo eles tanto quanto amo você. Eu gostaria que eles se arrependessem e que eles tivessem atitudes dignas de um filho de Deus, que fossem filhos de Deus. Mas às vezes eu quero a vingança, eu quero a morte das pessoas, eu quero o fim, eu quero o fracasso delas. Né? Eu posso sim esperar o fracasso. Gostaria muito que o José Sarney fosse cassado, que ele nunca mais estivesse na vida pública. Porque eu quero justiça, bem-aventurado o que tem fome e sede de justiça. Mas querer o mal da pessoa, ou que a pessoa vá para o inferno, qualquer coisa nesse sentido, aí já é outro assunto. Tá? Então, nós não podemos terminar esse estudo de Jonas sem aplicarmos a mensagem do livro para as nossas vidas. Você não pode terminar o estudo do livro de Jonas sem aplicar essa mensagem para a sua vida, para as situações que você está vivendo, para os desafios que você vive. Tá? Então, o livro de Jonas vem falar do nacionalismo dos judeus, sobre a relação deles com outros povos e de se acharem melhor do que os outros e mais dignos da misericórdia e do amor de Deus. E tem essa mensagem para eles naquela época. Agora, qual é a mensagem desse livro para mim hoje? É isso que eu preciso perceber, eu preciso ver e preciso aplicar, praticar isso. Tá certo? Não adianta nós estudarmos se nós não praticarmos essa mensagem, tá certo? E aí nós encerramos então o nosso estudo. Gostaria de saber se alguém tem algum comentário, pergunta, dúvida. Pois não. Oração do Pai Nosso, a gente fala para Deus nos perdoar, assim como a gente perdoa o outro, né? Então isso é bem, assim, me perdoa como eu perdoei o outro. Se eu não perdoei o outro, então, e o meu pecado também não vai ser Inclusive, perdoado. eu não sei se era o Evangelho de Mateus, vamos ver lá em Mateus 7, no final da oração, ele dá essa condição, né? Ah não, a oração do Pai Nosso não é o final, o 7 é a conclusão. Conclusão do Sermão do Monte. Ops. Como se deve orar. Mateus 6, versículo 9. Versículo 15 dá a condição. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Ser perdoado está debaixo da condição de perdoar outras pessoas. É pesado, é duro, mas é a palavra de Deus. Tá? Quando está aqui entre colchetes, tá, gente? É porque os melhores manuscritos não contêm isso. Então, é possível que o original, entre aspas, original, não tivesse essa parte. Por isso que eles colocam entre colchetes. Se, porém, não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Não muda nada. Tá? Então, vocês veem aqui, o seu é o reino, o poder e a glória para sempre também. Aí se acha em outro evangelho. Pois não, dona Emma? Na capelania a gente encontra muito esse tipo de problema. Nós já tivemos casos de pessoas, assim, nos últimos momentos de vida, revelarem, né, que ainda estão lúcidas, revelarem, assim, necessidade de acerto com os membros da família. Certo. E de muitos casos que a gente conseguiu, com a misericórdia de Deus, fazer a aproximação e o perdão, alguns foram a óbito. Eu tive um caso de um senhor que estava já desenganado pelos médicos e ele acertou a vida dele com uma filha, com quem ele não falava há mais de 20 anos. Nossa. E ele saiu andando do hospital. Teve alta e saiu andando. Né? E nesses 17 anos eu tive apenas 2 casos de pessoas que falaram: eu não vou perdoar. Eu morro, mas eu não vou perdoar o meu irmão. Então, eu não sei se depende da misericórdia de Deus também, ou se é assim a índole da pessoa. Né? Mas é muito triste, né? Ver essas situações. Exatamente. Mais algum comentário antes de nós encerrarmos?
Senão nós vamos terminar aqui o estudo